Muito bem, queridos, lição número 1. Paulo pregando o evangelho na cidade de Éfeso, uma cidade dominada pela idolatria, uma cidade assim mediterrânea, uma ponte entre o lado oriental e ocidental do Império Romano. Éfeso ficava no meio, um porto muito rico, uma indústria assim florescente. As pessoas comercializavam muito em Éfeso. Havia ali assim todo um comércio voltado para a área portuária e era uma cidade muito rica. Além disso, tinha ali uma estátua gigantesca de quase 12 metros de altura da deusa Diana, a deusa dos Efésios. E ali havia muitos mercadores e ambulantes que vendiam estátuas, nichos da deusa e faziam daquele local um comércio religioso tremendo. Paulo chegou nessa cidade para pregar o evangelho. Sabia que haveria empecilho, mas Deus estava no comando de todas as coisas. A primeira pergunta da lição diz o seguinte: quando Paulo passou em Éfeso pela primeira vez, o que ele fez? Verso de Atos 18 a 21, Atos 18 diz assim: e Paulo, ficando ali muitos dias em Corinto, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, onde ele com Priscila e Áquila foram para Éfeso. Paulo rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto para cumprir em Jerusalém. E chegando a Éfeso, deixou ali Áquila e Priscila e, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não aceitou ficar. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que eu determinei fazer em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então a pergunta: o que Paulo fez na primeira vez que passou em Éfeso? Resposta: o apóstolo Paulo passou ali brevemente, deixando Priscila e Áquila, seus companheiros de evangelismo, e indo a Jerusalém para cumprir um voto especial que ele havia feito e prometeu voltar. Paulo pregava aos gentios. Isso tornava Paulo judeu impuro. Era necessário então fazer um voto de purificação para que ele pudesse ir no templo em Jerusalém. Se ele não fizesse isso, seria considerado uma abominação, ele poderia ser até apedrejado. Por isso ele raspou a cabeça e foi para Jerusalém para cumprir o voto de purificação em Jerusalém. Nessa primeira vez, Paulo não quis ficar em Éfeso, mas prometeu voltar. Fez ali alguns amigos na sinagoga, disputando com os judeus, significa que ele estava ensinando os judeus ali. Paulo sabia que Éfeso era dominada pelos adoradores da deusa Diana, e à primeira vista isso parecia um empecilho para a pregação do evangelho. Na terceira viagem missionária de Paulo à Ásia, ele resolveu ir até a cidade de Éfeso e dedicar algum tempo para o evangelismo nessa cidade. Pergunta número 2. Que tipo de acontecimento esquisito aconteceu em Éfeso que levou o povo a adorar Jesus Cristo como o grande Senhor? Um fato interessante. Atos 19, de 11 a 20, o evangelista Lucas, o médico Dr. Lucas, relatou o seguinte episódio. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo de Paulo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dessas pessoas doentes. E os espíritos imundos malignos saíam das pessoas possessas. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos que, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, vocês saiam dessa pessoa. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, principal dos sacerdotes naquela cidade. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando sobre ele, o homem que tinha o espírito imundo tomou conta de todos eles e feriu-os de maneira que saíram nus e feridos daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas e magia traziam os seus livros e queimavam na presença de todos, e feita a conta do preço desses materiais queimados, chegavam a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia em Éfeso. Foi um momento muito especial.
Então, que acontecimento estranho aconteceu em Éfeso? Resposta: 7 judeus exorcistas tentaram expulsar demônios de pessoas usando o nome de Jesus e o nome de Paulo e se deram mal, porque o espírito maligno dominou a todos e os feriu, e isso engrandeceu o nome do Senhor Jesus e mostrou que Paulo era realmente servo de Deus e Jesus era o único a ser adorado, não se podendo misturar com outras práticas assim que eles exerciam, que era a magia. Paulo em Éfeso fez uma diferença muito grande, pois seu ministério foi grandemente abençoado. O nome de Jesus foi pregado, Jesus foi engrandecido e as pessoas aceitavam Jesus como o Salvador. Até o fato das pessoas abandonarem suas práticas de mágicas, idolatria e magia foi algo espetacular, queimando seus vivos que chegavam a 50 mil peças de prata. Isso chegava a quase 50 mil denários, quase assim, alguém calculou 2.500.000 reais de prejuízo para os mercadores. E as pessoas queimavam tudo aquilo em praça pública e davam testemunho de que Jesus era agora o Senhor de suas vidas. Então, Paulo mostrou que Jesus realmente transforma a vida daquele que o aceita. O impacto na vida de uma pessoa, de Jesus na vida de uma pessoa, é grandioso e tem que ser transformado. Por isso, Paulo dizia, a pessoa que aceita Jesus é uma nova criatura. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos ajude, Senhor, a termos poder, como Paulo possuía, para transmitirmos Jesus Cristo a outras pessoas. Que o Senhor Jesus se faça presente em nossa vida, pedimos em seu nome. Amém. Fique com Deus, bom domingo, que Deus abençoe grandemente sua família. Deus abençoe.